Então, hoje nós vamos dar continuidade, né, ao capítulo 49, que trata-se da máquina divina, que é uma lição a respeito, né, da morada que o Senhor nos dá para o espírito reencarnar, que é o nosso corpo. Então, ele vem fazendo ao longo do capítulo uma reflexão muito interessante sobre os efeitos das nossas ações no nosso corpo físico. E nós paramos no slide 6, e vou começar a leitura então. Está vendo a máquina divina formada pelo molde espiritual pré-existente? Perguntou Aniceto, compreendendo minha profunda admiração. O corpo do homem encarnado é um tabernáculo e uma bênção. Nessa hecatombe angustiosa de uma existência, pode você reparar que todos os movimentos do corpo estão subordinados à administração da mente. O organismo vivo, André, representa uma conquista laboriosa da humanidade terrestre no quadro de concessões do Eterno Pai. Pode você agora identificar os movimentos na matéria viva. Cada órgão é um departamento autônomo da esfera celular, subordinado ao pensamento do homem. Cada glândula é um centro de serviços ativos. Há muita afinidade entre o corpo físico e a máquina moderna. São ambos impulsionados pela carga de combustível, com a diferença de que, no homem, a combustão química obedece ao senso espiritual que dirige a vida organizada. É na mente que temos o governo dessa usina maravilhosa. Não possuímos aí tão somente o caráter, a razão, a memória, a direção, o equilíbrio, o entendimento, mas também o controle de todos os fenômenos da expressão corpórea. A gente falou bem disso no estudo passado, né? Que é justamente isso, o tanto que a mente, é igual ele fala aqui, né? O controle de todos os fenômenos da expressão corpórea estão na mente. A mente é que governa o corpo. Algum comentário, gente? Prosseguindo. Na sede mental e, consequentemente, no cérebro, temos todos os registros de distribuição dos princípios vitais aos núcleos celulares, inclusive a água e o açúcar. Os centros metabólicos são grandes oficinas de trabalho incessante. A mente humana, ainda que indefinível pela conceituação científica limitada na Terra, é o centro de toda manifestação vital no planeta. Cada órgão, cada glândula, meu amigo, integra o quadro de serviço da máquina sublime, construída no molde sutil do corpo espiritual pré-existente. E por isso mesmo chegará o tempo em que a ciência reconhecerá qualquer abuso do homem como ofensa causada a si mesmo. A usina humana é repositório de forças elétricas de alto teor, construtivo ou destrutivo. Cada célula é minúsculo motor trabalhando ao impulso mental. Interessante aí a analogia que ele faz, né? Com uma usina e sempre reforçando a questão do controle da mente sobre o corpo, né? Então, cada célula é minúsculo motor trabalhando ao impulso mental. Aniceto calou-se por momentos e, enquanto eu via aterrados mais estranhos fenômenos microbianos no corpo do moribundo, volveu ele a palavra educativa.
Vemos aqui o irmão no momento da retirada. Repare a incapacidade dele para governar as células em conflito. E aí ele está falando da desorganização mental desse irmão que está desencarnando, enquanto que está sendo difícil, em função da desorganização mental dele. Comentários? Sim, eu tenho um comentário aqui que eu acho muito interessante. Eu até separei aqui no livro Pensamento e Vida. O livro Pensamento e Vida é um livro que a gente deve consultá-lo diariamente, né? Então, tem um capítulo que chama Enfermidade. Sim. O capítulo não é longo, eu vou ler só um pedacinho aqui, que vai direto nisso que você acabou de falar, Elaine. Ele Vamos diz ver assim, se são os trechos que eu coloquei aqui nesse slide. Fala aí. então não vou falar, não. Fala que aí já complementa, vai lá. Tá. Ele diz assim: o pensamento sombrio adoece o corpo são e agrava os males do corpo enfermo. Se não é aconselhável envenenar o aparelho fisiológico pela ingestão de substâncias que o aprisionem ao vício, é imperioso evitar os desregramentos da alma que lhe impõem desequilíbrios aviltantes, quais sejam aqueles auridos nas decepções e nos dissabores que adotamos por flagelo constante do campo íntimo. Então, olha só, ele está falando aqui que cultivar melindres e desgostos, irritações e mágoas é o mesmo que semear espinheiro magnético e adubá-los no solo emotivo da nossa existência. Então, por quê? Porque tudo é pensamento, né? A gente considera assim, olha, eu estou pensando isso, o grupo não sabe o que que eu estou pensando. Esse benefício nós temos, gente, porque nós estamos encarnados, então a gente não consegue saber disso, né? Mas o contingente espiritual desencarnado tem acesso aos nossos pensamentos, sobretudo se eles são rasteiros. Se eles são rasteiros, personalidades rasteiras têm acesso a ele. Não demanda muita dificuldade, não, porque é sintonia. E a espiritualidade superior, infelizmente, por nosso próprio desgosto, também tem acesso a isso, né? Então a gente pensa que pensamento não é matéria. Pensamento é matéria. Tanto é matéria que muitas vezes a gente vê essa matéria se tornar palpável. Às vezes a gente pensa coisas assim com uma força, com uma vontade de ação tão grande para coisas boas e, infelizmente, muitas vezes para não tantas, e a gente vê isso acontecendo, né? A gente vê isso acontecendo. Então, quando a gente vê alguma pessoa que não é difícil, né, da gente se identificar, é, que tem o hábito, por exemplo, de ser muito afeita a ficar doente, né? Tem pessoas que tem até um nome para isso, né? Hipocondríacos, né? São muito afeitas a ficarem doentes, então, e gostam, chegam a um ponto, claro que isso aí são mecanismos da mente, né? São muletas, vai falando de coisas muito mais profundas, mas elas sobem, elas vão à superfície assim. E aí a pessoa fala muito de doença, ela tem uma saúde que é invejável, mas cultiva a doença. Chega no momento da vida, lá está ela doente. Por quê? Porque ela reiterou aquele comando com tanta força, com tanta convicção e com tanta persistência por tanto tempo que as células obedecem, porque quem governa é a mente. Ué, mas não é, se eu estou encarnada, não é o cérebro? Quem governa o cérebro é a mente, né? Então a gente precisa lembrar disso.
Quando ele fala, ele dá esses exemplos para nós, né, de usinas de força, que na verdade são, porque cada célula, cada neurônio nosso é uma usina de força. Então, quando ele dá esses exemplos para nós, para a gente conseguir se identificar o que que é, de que potência ele está falando, é para a gente poder entender aonde que nós estamos colocando a nossa mente. A nossa mente, ela pode gerar uma força, eh, descomunal, de usina de força nuclear, que na verdade é isso, um corpo feminino, por exemplo, quando está gestando uma vida nova, os cientistas falam que é a mesma coisa de estar implodindo o planeta. Tamanha força, né, a força hormonal, os derramamentos, o equilíbrio, a organização física, da forma como ela se organiza, é tão impressionante que faz todo sentido eles darem esses exemplos aqui para gente, né, para a gente conseguir entender para que lado nós estamos caminhando. Obrigada, Elaine. Deixa eu voltar lá. Oi, Elaine. Oi, pode Queria falar. falar também que, assim, para a biologia, o propósito da biologia é espalhar os genes para manter a espécie, né? Esse é o principal propósito da biologia humana, de espécie, de animais, é espalhar seus genes. E isso é para manter a espécie viva, né? Só que qual que é o nosso propósito de vida? A gente tem que ter propósito e metas a longo prazo. Porque para a gente simplesmente tentar manter esse recurso de ter uma boa vida para um bom desencarne e para a nossa evolução, a gente tem que ter um meta a longo prazo para a gente conseguir dar conta, ser funcional. E esses movimentos, para a gente alcançar o que a gente almeja, precisa desse autoconhecimento. A gente precisa ter muita humildade para reconhecer aonde que a gente erra, aonde a nossa mente está falhando, onde a gente tem sugestões negativas, digamos negativas, né? Se a gente não tiver o cuidado, a humildade de olhar para isso e saber fazer essa identificação verdadeira, a gente não vai conseguir uma evolução para um desencarne bom, que é isso que o capítulo está trazendo, né? Pelo que eu entendi, o desencarne ele é conforme você viveu, conforme a sua vida, durante a sua encarnação, o que, que você fez, o que, que você. Quais são os pensamentos, como você controla, como você identifica, como você leva as emoções. Então, tudo que você faz numa vida inteira vai ser de acordo com o seu desencarne. E como que a gente vai controlar isso? Com humildade, tentando prestar atenção, porque a gente costuma olhar com muita facilidade o outro, né? A gente costuma olhar com muito julgamento, crítica, o outro. Mas aqui a gente não está aqui para isso. O outro pode ser um reflexo para nos mostrar o que não é legal. Mas a gente está aqui para se desenvolver. E esse capítulo, para mim, traz muito isso, né? Prestar atenção no nosso cotidiano, no dia a dia, e colocar uma meta a longo prazo para a gente definir como vai ser funcional para a gente, os movimentos que a gente vai ter para alcançar esse objetivo de um autoconhecimento e uma melhora. Esse capítulo me trouxe muito essa reflexão. Obrigada, Elaine. Vamos lá. A corrente sanguínea transformou-se em veículo de invasores mortíferos que não encontraram qualquer fortificação na defensiva. Observe e identificará milhões de unidades de tuberculose, da lepra, da difteria, do câncer, que até agora estavam contidos nos porões da atividade fisiológica pela defesa organizada e que se multiplicam assustadoramente de par com outros micróbios tão prolíferos quanto terríveis.
a nutrição foi interrompida. Não há possibilidade de novos suprimentos hormonais. O agonizante retrai-se aos poucos e ainda não abandonou totalmente a carne, por falta de educação mental. Vê-se pelo excesso de intemperança das células, sobre as quais não exerce nem mesmo um controle parcial, que este homem viveu bem distante da disciplina de si mesmo. Seus elementos fisiológicos são demasiadamente impulsivos, atendendo muito mais ao instinto que ao movimento da razão concentrada. A falar a verdade, esse nosso amigo não se está desencarnando, está sendo expulso da divina máquina, onde, pelo que vemos, não parece ter prezado bastante os sublimes dons de Deus. E aí, Aniceto dá a explicação final, né, do porquê do colapso do corpo, e eu achei interessantíssimo ele falando que eu nunca tinha ouvido essa expressão, que ele está sendo expulso do corpo, né? É, a espiritualidade, eu entendi assim, e eu gostaria de que vocês, né, contribuíssem, que a espiritualidade está retirando dele a oportunidade de continuar essa existência, de tanto mal que ele fez a si mesmo. Bom, aqui, aqui tem umas coisinhas assim bem interessantes, né? Umas coisinhas, desculpa. Tem muito material interessante que ele diz assim, né? Que é, outros micróbios tão terríveis, tão prolíferos quão terríveis, né? Então, quer dizer, não tem mais defesa. Esse corpo físico, ele está assim nos seus últimos respirar, né? Ele está parando. Isso aqui é o processo natural de um corpo que está indo à bancarrota. Ele está indo na direção do desencarne, porque toda essa movimentação dessas células, né? Dessas bactérias que vivem em nós, elas estão agindo para entregar realmente esse resultado. Que, na verdade, gente, a gente tem que lembrar que o que nos faz estar encarnado com todos, todas essas bactérias aqui, ó, milhões, né? Milhões de, né? Elas estão em nós. O que faz com que a gente permaneça em pé saudável são as nossas defesas, né? É o nosso sistema imunológico. Então aqui já não tem mais, porque esse corpo ele já está parando. E aí, quando ele fala aqui, né, que tudo isso, o processo todo está ainda mais difícil para ele, para o desencarnante, por falta de educação mental. Isso aí, essa falta de educação mental está fazendo ele sofrer mais. Porque não é que ele não vá desencarnar ou que ele não vá desencarnar em momento nenhum. Talvez esse momento da encarnação dele tenha se tornado precoce, né? Talvez ele tenha entregado a vida dele, tenha saturado esse corpo físico dele de tal forma que eliminou muitas resistências. Então, ele pode estar realmente ter gastado uma energia vital desnecessária, né? E aí pode estar até voltando precocemente né, por causa desse gasto que nós podemos fazer, nós podemos fazer. Nós podemos fazer. Então, o que que faltou para ele aqui, ó? Diante do quadro de desencarnar, que é um fato, que poderia ser agora como poderia ser com 120 anos, se essa fosse a proposta dele, no caminhar dele, ele não se preparou para morrer, ele não se preparou para desencarnar, que é o que nós fazemos também, né? E esse se preparar
para desencarnar é através da educação íntima, educação do pensamento, né? Porque diante de uma doença, ele está num quadro de uma doença, é uma leucemia, que nós sabemos que hoje em dia muitas pessoas conseguem ter uma remissão e viverem mais tempo, outras não conseguem, né? Está dentro do quadro de expectativa, de programação para aquele indivíduo. Esse indivíduo tinha X tempo, esse tempo dele pode estar acabando mais precocemente ou não, mas o fato é que na programação dele também estava às voltas com uma doença. E através dessa doença, desse momento que para ele seria a partir do retorno para o plano espiritual, se nesse momento ele tivesse essa educação íntima, né? Se ele tivesse levar uma vida menos dissoluta, né? Uma vida menos irresponsável, se ele tivesse prestado atenção, né, em outras coisas, não tivesse sido tão irresponsável com a própria caminhada, talvez nesse momento, diante desse quadro de dor, que é um quadro de dor física, ele estaria mais preparado, né? Porque ele teve uma vida repleta de prazeres físicos. Não fala aqui dele se dedicando em algum momento à parte espiritual que é ele, né? Então, ele não tem nenhum equilíbrio para esse momento de desencarne. E aí a gente sabe, né? Nós sabemos que a conta chega. Hoje eu estava falando com meu filho sobre isso, né? Toda ação tem consequência. Se é uma ação boa, ela terá consequências boas, mas ela não deixará de ter consequência. Só que o padrão da consequência muda, né? Então você pode entender que aí é um bônus. E todas as vezes que a gente tem uma má ação, a gente vai se haver em algum momento, em algum esse momento pode ser muito próximo, esse momento pode estar muito distante, mas a gente vai se haver com consequências. Para tudo há consequências, né? Então, ele está nesse período de consequência. E quando fala aqui, né, que a falar a verdade, né, que é uma afirmação do Aniceto, né, a falar a verdade, esse nosso amigo não se está desencarnando. Ele não está deixando o corpo físico, porque chegou o momento dele, não. Ele está sendo expulso da máquina divina. O que que isso quer dizer? A gente já sabe que o corpo para, o espírito sai, né? O corpo para, o espírito sai. É esse. Ah, eu cansei, para o mundo que eu vou descer agora, eu não quero mais. Não. Nós estamos enfaixados, ligados ao corpo físico, não é assim. E nós veremos mais à frente que não é assim uma coisa tão fácil, não é tão fácil. Então, o corpo para e libera o espírito. Ele está preso, a mente dele está ali, ó, naquele foco de dor, de sofrimento, por falta de preparo, né? Pelo que vemos, ele fala que não parece ter prezado bastante os sublimes dons de Deus. Ele não prezou a vida física, ele não prezou as oportunidades que ele teve, ele não prezou o corpo saudável que ele recebeu, a saúde que ele recebeu para desenvolver todas as coisas que ele podia ter desenvolvido da forma como desenvolveu e muito melhor, né? Que aqui a gente vai ver mais à frente que ele construiu uma família, mas ele poderia ter tido um caminhar melhor. Então, ele está sendo expulso porque o corpo está parando. Não tem, como aqui fala, né, aqui em algum lugar que fala, que ele não tem controle mental, né, para ajudar o próprio corpo na produção de células benéficas. A gente, quando adoece, a gente fala assim: oh, meu Deus, né? Me ajuda aí, me ajuda a fortalecer, ficar melhor, né? Me dá mais um tempo, me dá mais uma chance. O meu corpo, vai lá, reage. E muitas vezes o corpo reage mesmo.
E reage mesmo, gente. Reage mesmo, porque o pensamento é uma força, a gente acabou de ver aqui, né. O pensamento é uma usina geradora. Então, se as células têm uma voz de comando, elas respeitam essa voz de comando. Claro que nem sempre, né, se ela tiver que desencarnar em breves tempos, o corpo está danificado, mas como que a pessoa passou por aquele processo de doença? Porque o corpo o corpo é a máquina, né, que proporciona a estada para um percurso transitório. Daqui a pouco a gente volta para casa, levando os benefícios do que conseguimos aurir desse processo. O corpo não é a localização final, ele é o meio, né, o meio para nós aqui. Então, o corpo está passando, não tem recurso magnético, não tem recurso de pensamento, que vá conseguir, pelo menos, ampliar esse momento. Não tem. Né? Então o corpo está parando, mesmo, não tem recurso. Né? Esse é um dos casos que a gente vai. Obrigada. Kátia? Eu peguei algumas coisas aqui, né, que o corpo é sempre um instrumento de aprendizado e de evolução, e que o espírito ele tem que levar uma vida, um comportamento, para que ele não seja destruído, né? Então, quando a gente tem comportamentos autodestrutivos, a gente meio que desperdiça a nossa encarnação. Então, a gente não tem esse direito de desperdiçar algo que é tão planejado, que é tão minimamente cuidado para que a gente chegue aqui e tenha chance desse trabalho de manter a vida com dignidade. Então, a gente tem que tomar cuidado com esses comportamentos autodestrutivos. Porque, por exemplo, no meu caso, se eu sei que comer açúcar vai me levar ao limite de ter doenças de diabetes, e eu não dou conta de deixar de comer o açúcar, eu estou no processo de autodestruição. Eu tenho que ter firmeza, eu tenho que ter uma meta, um propósito, para que isso seja minimamente ocasionado no meu corpo, para que eu tenha o meu planejamento cumprido e não tenha um suicídio indireto. Não sei se é o caso de chamar como suicídio indireto, né, Renata, no caso dele aqui, que está com uma leucemia, mas ele teve lesionou muito o comportamento dele. E, para quem não sabe, o suicídio indireto é aquele que você não sabe, não tem os métodos tradicionais de um suicídio, mas que você indiretamente, que é o caso até do André Luiz, você lesiona seu corpo. E você chega a um suicídio indiretamente. Kátia, é o caso da gente com raiva por qualquer coisa. Não precisa ir longe, não. E a gente só com humildade, a gente começa a descobrir os nossos comportamentos, as nossas emoções. Não é tão simples assim, quando você começa a estudar um pouco de comportamento, emoções, até uma neurociência, os engajamentos, você percebe que você tem tudo, em menor grau, em maior, e aí você começa a perceber, e quando você percebe, você tem esse autoconhecimento que você consegue uma cura. Mas você tem que prestar atenção no que você está sentindo, por que você sentiu isso? Não tem nada a ver com o outro, que o outro te fez ficar com Deus. Mas você tem que cuidar aqui, ó, do que é teu. Aí, do que é teu, você tem não só autonomia de cuidar do que é teu, mas dever. Se a gente quer melhorar como pessoa, a gente tem que ter esse cuidado. Sim. Então, gente, então para fechar aqui, eu fiz um último slide com os trechos desse do pensamento de vida que a Renata mencionou.
E tem até essa parte que ela leu, mas tem uma outra aqui, então eu vou finalizar com ele, tá? Então é o capítulo 28, enfermidade. Os sintomas patológicos na experiência comum, em maioria esmagadora, decorrem dos reflexos infelizes da mente sobre o veículo de nossas manifestações, operando desajustes nos implementos que o compõem. Toda emoção violenta sobre o corpo é semelhante à martelada forte sobre a engrenagem da máquina sensível, e toda aflição amimalhada é como ferrugem destruidora, prejudicando-lhe o funcionamento. O pensamento sombrio adoece o corpo, são e agrava os males do corpo enfermo. Cultivar melindres e desgosto, irritação e mágoa é o mesmo que semear espinheiros magnéticos e adubá-los ao solo emotivo de nossa existência. É intoxicar por conta própria a tessitura da vestimenta corpórea, estragando os centros da nossa vida profunda e arrasando, consequentemente, sangue e nervos, glândulas e vísceras do corpo, que a divina providência nos concede entre os homens, com vistas ao desenvolvimento de nossas faculdades para a vida eterna. Então, é isso, gente. Aí, encerrando, né? Capítulo 49. E se alguém tiver mais algum comentário. Lembrando, pessoal, que nós vamos encerrar aqui agora e vamos começar o próximo capítulo, tá? Então não vão embora, por favor. Se alguém quiser fazer mais alguma consideração, pessoal, sobre esse capítulo 49, fique à vontade, a palavra está aberta. Não? Então, vou parar a gravação para a gente reiniciar, tá?